Oi, gente, Gazenote, canal da notícia, mais uma vez no ar para vocês. Vamos falar das consequências aí da guerra na construção civil do Brasil. E esse assunto interessa para você que vai construir, reformar ou até mesmo está construindo ou comprou aí o seu imóvel na planta. Eu vou te explicar por quê que isso vai acontecer. Porque a construção civil no Brasil é o nosso carro-chefe, gente. Eles comandam aí e empregam milhões de trabalhadores e também influem muito na economia do Brasil. Diretamente vai afetar a construção civil, também as lojas, que serve o comércio, né? Porque a construção civil é a parte que é nosso carro-chefe, depois vem agronegócio, depois vem setor comércio e outros setores aí, serviços e etc. e tal. O que aconteceu é o seguinte, eu vou falar para vocês que se você não entende muito bem disso, aquele contrato que você fez quando você comprou seu imóvel na planta, aquele contrato que você fez, pega ele na gaveta e se você não entende, não entende muito bem o que isso quer dizer, procure um advogado no setor imobiliário para ele te explicar até quando, até onde você vai ser afetado para você não ser lesada pela construtora no qual você fez aí assinou o seu contrato. Porque existe aí toda boa construtora tem aí o seu planejamento de crise. Qual seria esse planejamento de crise, né? Por exemplo, uma construtora põe à venda aí um imóvel na planta, né? Um condomínio na planta, seria aí... Qual seria o comentário de faltou cimento, vai ter que fazer isso, vai ter que mudar de lugar para comprar. Ou então mesmo o que aconteceu agora, nesse exato momento, nessas últimas semanas, esses aumentos aí, né, que ocorreu. E então é hora de você ver esse contrato, até onde você vai ser afetado. Por quê? Porque esse aumento que vai acontecer, eles vai afetar as parcelas, porque provavelmente algumas construtoras ela já faz no contrato, já inclui aí os aumentos, né, que pode ocorrer durante o contrato, durante aí a sua execução de obra, ou seja, mesmo os trabalhadores, né, que a construção civil emprega milhões de trabalhadores, então isso vai afetar a economia do Brasil aí, mas eu vou falar para vocês agora os itens que subiram e por quê, porque para você entender, porque subiu, com esse conflito no estreito lá, subiu a argamassa, nossa, se você estiver na parte de acabamento, mesmo nos prédios, gasta-se muito, e também cimento, areia, pedra, e também tem o setor dos transportes que também teve aumento. Então, isso tudo vai ser repassado nas parcelas e nos preços dos imóveis nas plantas. Por quê? Porque, logicamente, que as fábricas fazem as compras. Se tiver um estoque grande, elas já fazem as compras nas fábricas, porque eles compram em fábricas, né? Fábrica de cimento, fábrica de argamassa, eles já compram direto com fornecedor, já de fábrica, direto na fábrica que os grandes condomínios, as grandes construtoras compram. Aí o que aconteceu? Com esses aumentos, eles vão ter que fazer uma negociação aí e vai ser repassado para os compradores esses aumentos que vai impactar nas parcelas e no preço, né? Então é isso, se você vai aí construir, até inclusive acabei de fazer uma obra e o pedreiro já disse que também vai aí ter aumento na mão de obra, ou seja, então tudo isso, a mão de obra mesmo do imóvel que você comprou na planta. E outra coisa também, aí o plástico que teve esse aumento aí vai impactar diretamente no preço do encanamento, das conexões, e teve aí na faixa de 100 e vai aumentar nos próximos na faixa de 100 a 150%, entendeu? Então os encanamentos vai ficar absurdamente caro e os encanadores também vão ficar mais caros. E tem mais uma coisa, gente, tudo isso que vai ser aumentado vai impactar muito na economia e as construtoras vão ter que usar toda a sua criatividade para não ter tanta desistência e também não ter tanta inadimplência, porque isso afeta diretamente o andamento da obra. Porque você tinha lá uma quantia de 100
para terminar, para dar andamento numa obra, porque eles têm uma poupança, né? Porque já para exatamente esse planejamento de crise, eles têm uma poupança, mas às vezes a poupança não dá, entendeu? Às vezes sobe mão de obra, sobe material, vai subindo, chega uma hora que estoura o orçamento e a construtora entra em crise. Então, para não ser afetado, logicamente que uma boa construtora já faz o seu planejamento de crise, porque como quem diz, obstáculos e pode acontecer na vida de qualquer um, e por que não na vida das construtoras também. Mas uma boa construtora pode ficar tranquilo que se você fez contrato com uma boa construtora, ela tem o planejamento de crise e vai passar por isso, vai tirar essa de letra, vai passar por cima e vai dar tudo certo, tá? É isso que a gente torce. Por outro lado, o importante é que você saiba que essa crise aí, ela vai, na verdade, nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses que vai começar a impactar. Por enquanto, aí até que nem tanto, porque provavelmente as boas, como eu falo das boas, né? As boas construtoras ainda têm um estoque para os próximos dias, ou seja, tem um estoque aí de cimento, as construtoras têm um estoque de argamassa, ela tem aí um estoque de plástico, que seria as tubulações, que vai fazer todo o encanamento do seu imóvel, dos imóveis, né? E torcer aí para que todos entrem aí num acordo, né? E que esse aumento não seja tão impactante na vida e no sonho de cada um que comprou aí o seu imóvel na planta, porque na verdade, quando você compra um imóvel na planta, você não assina, tipo, quando você comprou esse imóvel, o cimento tá R$60 o saco de cimento, você não vai ali pagar a vida toda esses R$60. A partir do momento que ele começa a levantar o alicerce, o primeiro andar, o segundo andar, se o cimento era 60, se passa a 620, ele vai pagar 620 e vai repassar nas parcelas, aí não vai ser. Então, existe aí essa diferença e que é aí pelo tempo de que vigora o seu contrato. Então, mas tudo cada caso é um caso, você tem que procurar um especialista. Eu não sou especialista, a única informação que eu tenho para vocês no momento é que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer aumento de preço dos materiais, que isso vai impactar no preço dos imóveis, porque logicamente se você comprou um imóvel, ele vai usar todos esses materiais e isso vai mudar algumas coisas. Então é o momento de você reler o contrato para ver o que vai acontecer com você, que direito você tem, que deveres você tem e o principal os preços, como vão ficar, como que é repassado esses preços para vocês. Então procura um especialista, procura um advogado especialista no setor imobiliário para informar você. Às vezes você está no fim de uma compra aí do imóvel, né, que você não vai ser tão afetado. Se você já está terminando, não vai ser tão afetado, mas se você está no início, que ainda vai começar, digamos, por esses dias aí a levantar aí o alicerce aí para iniciar as obras, vai ter um certo impacto, sim. Gente, boa sorte para vocês e lembrando que vamos torcer para que dê tudo certo e que não seja tão impactante aí na vida de vocês, na vida dos brasileiros. Gente, valeu, até mais.